Sempre trabalhando com pessoas 50 a mais, o meu histórico de vida profissional, ele começou quando eu cheguei ao UERJ, especificamente ao UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. E lá eu atuei como psicomotricista e comecei a entender e a vivenciar as necessidades, as dores, enfim, e os desejos daquelas pessoas que já tinham completado 50 anos, 60, 70, enfim. E eu percebi que o fato de você já ter consciência do quanto é necessário você ter um hábito, ter uma rotina de exercícios físicos, não é o suficiente para que realmente você tenha uma qualidade de vida. Então é fundamental que a gente, além dessa consciência, que a gente procure serviços especializados. E aí eu queria contar para vocês duas histórias. Uma que se passou comigo, eu enquanto aluna. Além de eu trabalhar, é claro que eu também cuidava de mim, cuidava da minha saúde, cuidava da minha rotina de exercícios físicos por acreditar que isso é fundamental. Bom, estive uma vez em uma academia que mesmo eu passando para o professor que me atendeu, o meu perfil de rotina, de exercícios, a única coisa que eu omiti era que eu era profissional da área de educação física. Então, ele me recebeu como uma pessoa sem ser profissional, eu como aluna da academia, e aí mesmo repetindo, falando para ele, passando para ele uma anamnese, relatei que eu não era uma pessoa sedentária, que eu já tinha uma bagagem de prática de atividades físicas, especificamente a musculação. Eu me vi numa situação que é muito comum. A gente pensa assim, às vezes o professor vai fazer alguma coisa, vai me orientar de fazer alguns exercícios que eu não consigo, que eu não estou apta, que eu não tenho condição de fazer. Comigo aconteceu exatamente o contrário. Esse professor, esse educador físico, ele subestimou ou ele mal avaliou a minha condição, o meu condicionamento, o meu perfil naquele momento. E aí o que aconteceu? Ele me sugeriu que eu fizesse por um determinado tempo, que ele não falou qual seria esse tempo, uma série de exercícios pré-estabelecidos, uma receita de bolo para quem estava chegando ao ambiente de academia. Mesmo eu demonstrando para ele que aquilo era muito básico para mim, houve uma insistência para que eu me mantivesse fazendo uma adaptação. Claro que eu não me submeti a uma adaptação pelo período de 30 dias numa academia. Por quê? Porque aqueles exercícios que ele prescreveu para mim e para todo mundo que chegava, ou seja, era uma receita para todo mundo e não especificamente para as condições que individualmente eram apresentadas. E aí o que aconteceu? Eu fiz a série, eu fiz aqueles exercícios básicos que ele me prescreveu, fiz durante uma semana e o que aconteceu? Eu percebi que eu estava perdendo tempo, que não era aquilo que eu precisava, não era aquilo que eu buscava. Esqueci, deixei para lá e saí da academia. Isso é uma história que eu estou contando para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente vai em busca de um serviço que não é bem avaliado para gente, não é indicado, e aí acaba que a gente se frustra. Frequentando uma academia,
que também recebia pessoas 60 a mais, eu observei um senhor que tinha começado, né, seu plano de treinos. Eu observava ele e percebia que ele tinha muita dificuldade em realizar os movimentos, em realizar os exercícios, tanto exercícios simples, sem uso de equipamentos ou de máquinas, e principalmente quando era para utilizar algum tipo de equipamento, de alguma máquina. Era um senhor de aproximadamente 70, talvez até um pouquinho mais de idade. Eu percebi que ele tentava acompanhar, né, uma planilha de treinos que foi entregue a ele lia, e quando ele se dirigiu a uma máquina, ele não sabia nem como se ajustar à máquina. Ele não sabia se ele tinha que sentar primeiro para depois colocar o peso que estava escrito. Enfim, ele ficou muito preocupado porque ele não sabia o que fazer. E aí, gente, eu fiquei assim, isso me afetou muito. Por quê? Porque o senhor, nessa situação de tentar fazer o exercício que foi prescrito, mas sem nenhuma orientação, ou não digo nenhuma, mas muito pouca, né, diante da necessidade dele. Ele deu algumas voltas em torno dessa máquina, ele procurava fazer contato visual que fosse com um dos instrutores, dos professores, e na ausência de resposta a essa solicitação, ele simplesmente colocou a planilha dele no bolso, pegou o bonezinho e foi embora. E provavelmente não voltou. Então, por que eu contei essas duas histórias para vocês? Uma, cujo protagonista fui eu, e o outro, uma pessoa que já tinha feito o movimento em busca de um treinamento para reabilitar ou para desenvolver ou para manter a sua capacidade funcional num ambiente de academia onde, infelizmente, os professores não conseguem dar o apoio, a atenção, a assistência que é necessária. Então, eu não estou aqui falando mal das academias, não estou aqui falando mal dos clubes onde são oferecidos treinos de musculação, enfim, de outras modalidades. Mas eu estou dando exemplos de que o quanto é importante que você tenha um exercício que é elaborado dentro das suas limitações e dentro das suas capacidades. Então, é fundamental que você seja avaliado, que seja prescrito uma série de exercícios dentro do que você verbaliza, dentro, enfim, do que você comenta com a gente que está ali te avaliando, fazendo uma anamnese, das suas limitações, das suas dores, das suas... eu tenho uma queixa de dor nas costas, eu fiz uma cirurgia no joelho, eu tenho problema de coluna. Tudo isso, gente, é fundamental e não pode ser tratado junto de um grupo, né, com demandas completamente diferentes. Daí a importância de você ter um atendimento especializado, individualizado, com avaliações preliminares e ao longo do seu treinamento. Para quê? Para que, a partir dos seus benefícios, dos seus ganhos, o estímulo seja cada vez melhor, sempre renovado e sempre garantindo que você tenha qualidade de vida, autonomia, saúde, capacidade funcional e que fique longe das lesões, que dependendo do tipo de lesão,
que você aconteça com você, pode colocar tudo a perder. E não é isso que você quer.